Fala galera do Love School, eu sou o Rony Gomes, skatista profissional, e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu esporte. Na pista ele praticamente voa, são tantas manobras que fica difícil acompanhar o rapaz. Rony, da onde surgiu essa paixão pelo esporte? Surgiu desde pequeno, assim, eu sempre gostei de fazer esporte, mas assim, a hora que o skate entrou na minha vida, veio pra ficar. Rony ganhou títulos importantes, como o Campeonato Mundial em 2010, o Invert Jam em 2011 e, recentemente, participou do X Games. É um dos campeonatos mais difíceis de você conseguir competir, ainda mais sendo brasileiro, por ser um campeonato que acontece nos Estados Unidos. E eu fui um dos convidados, fiz final na Mega Rampa e fiz final no Vert no mesmo evento, então foi muito legal, assim, foi a minha melhor participação. Sempre dá um friozinho na barriga? Sempre dá. Friozinho na barriga dá também nessa rampa. São 4,20 metros de altura e 20 metros de extensão. É a única no Brasil dentro dos padrões internacionais, feita especialmente para o Rony. Esta pista é sua. Essa pista é minha. No meu primeiro ano como profissional não tinha essa rampa e eu acabei tendo que ir morar nos Estados Unidos e ficar longe da família, ficar longe dos amigos, não foi um negócio que me fez bem. Minha família ficava muito mal também comigo longe. E aí surgiu a ideia, eu já tinha marcas me apoiando, meu pai sempre me incentivando, compramos um terreno, começamos a fazer. E aí um dos meus patrocinadores me ajudou e me apoiou e hoje nós estamos aqui, né? A gente faz de tudo pelos filhos, né? Então o Rony é muito especial, é o esporte que ele quis, né? E aí a gente foi obrigado a montar um centro de treinamento aqui. Bom, dessa forma, a família ficou pertinho, não bate mais aquela saudade e sozinho, pelo jeito, ele não fica. Agora, quando o assunto é relacionamento amoroso... Tem namorado ou não? Não tenho. Não no momento tem? Não estou com namorado. Coração solitário. Eu gostaria de ter mas tá difícil de achar, né? A verdade é que mudar isso passa por uma decisão que só cabe ao Rony. Aliás, decisões erradas é o que muita gente tem tomado, buscando relações fora do casamento. Os chamados amantes ganham espaço a cada dia. Mas será que eles podem nos ensinar alguma coisa? É isso o que vamos saber na Escola do Amor de hoje. Podem existir diversos motivos para se ter ou ser um amante. Falta de carinho, companheirismo, sexo ou simplesmente o gosto pela aventura. Mas e para quem foi traído? Será que dá para aprender alguma lição com o amante? Dá, porque às vezes o homem tá com a mulher, ele pede algum carinho e a mulher ela não, sempre tá cansada, ou é os seus filhos, nunca tem tempo de estar junto com o marido. A atenção, tá mais disponível, tem mais tempo. Não, acho que ele é um cafajeste e não dá para aprender nada com isso. Dá para aprender alguma coisa com uma amante? Eu acho que não, acho que é um mau exemplo. Dá para aprender com a situação. Melhorar o diálogo, melhorar o relacionamento, conversar, porque eu acho que quando a traição acontece não é por causa da amante ou do amante, é por causa do relacionamento e por causa da pessoa que traiu. Tá faltando alguma coisa em casa ou necessariamente não tem nada? Já os homens nem querem falar no assunto. Quando aceitam falar... Eu nunca traí, eu não sei. Separa antes de trair, né? Mas trair não. Uma pesquisa feita com mais de 3.500 brasileiros mostrou que 36% dos homens dizem procurar amantes por estarem entediados no casamento e 31% afirmaram não ter sexo suficiente em casa. Já as mulheres reclamaram da rotina e falta de fantasias no casamento. Para essa mulher, um dos motivos que mais atraiu o amante para a vida dela foi a busca pelo frescor da juventude. Ela era 20 anos mais jovem que ele. Deixava muito claro para as pessoas que vieram a me conhecer a diferença de idade. Ele sempre exaltava isso. O homem que procura uma amante, ele procura alguma coisa que ele não tem dentro de casa? A amante não chega fedendo alho, não chega com um bafo de sabe Deus o quê. Tá sempre bonitinha, tá sempre limpinha, tá sempre perfumadinha. É claro que ela corresponde à expectativa sexual do parceiro, porque ela tá lá para isso também. Mas tudo tem um preço e pode ser alto, como, por exemplo, não poder compartilhar dos momentos importantes em público. Fim de ano, é claro que eu ficava sozinha. É claro que, não, então, os filhos isso, a sogra aquilo. Não é uma situação confortável, eu não recomendo. E a esposa? Ela pode tirar alguma lição ou aprender alguma coisa com o amante?
Hoje eu posso falar confortavelmente, porque fiz essa semana 4 meses de casada. É a relação da minha vida, sem dúvida nenhuma. Hoje, como amante, eu sou muito melhor como esposa. Olha, hoje o tema é daqueles que ninguém esperava ouvir aqui na Escola do Amor, principalmente os nossos alunos casados. Sabe aquela terceira pessoa destruidora de lares chamada amante? Pois é, hoje estaremos mostrando que podemos aprender com essa tal. Isso mesmo. Aqui na Escola do Amor, nós sabemos tirar coisas boas até das coisas ruins. Eu procurei ser melhor que amante. E você vai conhecer o Rô. Ele já estava indo viajar, mas conseguimos trazê-lo aqui para dar aquele tchan no seu casamento. Agora, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Você sabia que esse pequeno prego pode causar um grave acidente na estrada e até matar? Hoje você vai saber quais as pequenas coisas que podem matar ou dar a vida ao seu relacionamento. Te peço desculpa por eu não ser um marido romântico, mas você sabe que do meu jeito eu te amo mais do que tudo. E no laboratório de hoje, como não reagir quando sua mulher lhe diz que está grávida? Depois veio a gravidez. Você já quis terminar o nosso casamento. Atenção, alunos, parem de jogar aviãozinho de papel. Atenção total, porque a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Como de costume, a nossa aula de hoje está cheia de aprendizados especiais e até um convidado exclusivo, o Rô, daqui a pouquinho. Mas antes disso, nós vamos ler o e-mail da Thaís e depois vamos aprender com a amante. Presta atenção, a Thaís nos escreveu e diz assim: Olá, estou desesperada. Não sei mais o que fazer em relação ao meu esposo. Eu tenho 29 anos, ele 48. Depois que tive meu filho, que hoje tem 8 anos, eu engordei 30 quilos e nunca mais voltei ao meu peso normal. Meu esposo me cobra mudanças, só que as coisas têm que ser do jeito dele. Me chama de gorda, feia, já falou até para o meu filho que quer uma menina nova e linda. Hoje estou deprimida, tento perder peso, mas não consigo. Tenho vergonha de ficar só de short ao lado dele. Tomar banho, então, jamais. Imagino tomar banho juntos, que ela está falando aqui, né? Ele adora ficar só porque se eu e meu filho ficarmos em casa, é briga o tempo todo. Ele trata super bem os amigos e as alunas dele, mas eu e meu filho não. Ele diz que ele está certo e que eu estou errada. Resumindo, tá tão difícil. Me ajudem, por favor. Thaís está numa situação difícil, né? Mas fica firme aí, porque nós vamos lhe dar uma força no final do programa, tá? E nossos alunos também podem participar. Você que tem alguma opinião sobre a situação da Thaís, você pode deixar o seu comentário ali no facebook.com/Escola do Amor. Diga o que você acha que a Thaís tem que fazer. Você acha que o marido dela está sendo certo, ele está sendo correto em pegar no pé dela e dizer, você tem que emagrecer e tal? Você acha que ela tem que fazer o quê? Deixa o seu comentário lá no facebook.com/Escola do Amor. Mas nós vamos agora falar sobre aquela mulher que pode estar entrando no seu casamento, tomando o seu lugar, dividindo o seu marido com você durante meses, até anos. E pior, sem você saber. Ela é a mal falada amante. Não vamos esquecer que também tem os amantes, né, Renato? Cada dia um número maior, infelizmente, né? Hoje em dia as mulheres estão traindo muito também. Maridos que se cuidem. Eis aí mais uma razão para você blindar o seu casamento. Sabe, Cristiane, a primeira pergunta que deve vir na cabeça de uma pessoa traída, o marido ou a mulher traído, é o seguinte: o que ela tem que eu não tenho? Interessante saber, né? Até que muitas das vezes a amante nem é lá grandes coisas, né? A esposa é bem mais bonita. Quer dizer, muitas pessoas pensam que a aparência é um dos fatores principais na traição. E não é, não. E não é, de jeito nenhum. Pode até ser a aparência um dos fatores, mas nem sempre. E hoje vamos entender por que um marido que deveria estar satisfeito com sua esposa é capaz de trocá-la por uma mulher que não é nem metade do que a esposa é.
Mas primeiro nós vamos falar com um casal que já esteve nesse barco furado. É a Silvana e o Rui, que estão casados há 23 anos, mas que estão só juntos nos últimos 10 anos por causa de uma amante. O Rui abriu mão de mais de 10 anos de casamento por uma outra mulher. Pois é, mas vocês conseguiram dar a volta por cima, não é isso? E é isso que importa. Sejam bem-vindos. E para entendermos o que aconteceu com vocês na situação, nós vamos voltar lá no início do casamento. Como era o casamento de vocês lá no princípio? Logo que nós casamos, para início de conversa, nós antecipamos nosso casamento porque eu engravidei. Então, o nosso casamento já começou a 3, né? E não tínhamos estrutura para nos casarmos naquela época, mas mesmo assim nós nos casamos. E aí vieram os problemas financeiros, né? A minha filha nasceu. Qual a idade de vocês quando vocês se casaram? 24 anos. 24 anos, os dois? Os dois, nós temos a mesma idade. Em 2 anos de casado, veio a segunda filha. Então, imagine um casamento antecipado, não tinha estrutura financeira, ele nem tinha se formado ainda, com 2 filhas. Quando você, Rui, ouviu a notícia, primeiro da primeira gravidez, depois logo em seguida a segunda gravidez, e vocês estavam na universidade, os dois, é isso? Só ele? Eu já tinha me formado. Ele ainda estava? Ele estava terminando. Como é que foi aquilo? Foi como se tivesse caído o mundo na sua cabeça? Como é que foi? Exatamente. Não tinha essa estrutura, nem emocional, nem financeira. E vi que estava sendo frustrados todo aquele sonho, até o sonho de se formar na universidade. Foi o quê? Falta de planejamento? Exatamente. Falta de planejamento. E aí, Renato, nós fomos morar junto com a minha mãe. Nessa época, eu não trabalhava, só cuidava das meninas. E ele saía de manhã e não voltava mais para casa. Eu ficava muito tempo sozinha. Sempre tinha os amigos que convidavam, Rui, vamos ali por uma reunião, por um barzinho, vamos por uma festinha, por um compromisso extra-trabalho. E, é claro, eu pensava, bom, ela está entretida lá, ocupada com as coisas da casa, ela não vai sentir falta se eu ficar um tempo fora, mas aí eu sempre perdi o controle. E isso, o casamento acabou se desgastando mais, porque ela passou a policiar mais os... É interessante isso também, esse detalhe, Renato, porque ele achava assim, não vai fazer diferença se eu estiver em casa, porque ela não vai me dar atenção. Ela vai estar ocupada com as crianças, enfim. Né? Quer dizer, muitos maridos fazem isso. Já que não vai fazer muita diferença eu estar ou não, então eu vou ficar com meus amigos porque lá pelo menos eu tenho um momento agradável, né? Que é um equilíbrio, quer dizer, aponta para uma necessidade de equilíbrio que quem tem filhos e outras coisas acontecendo que exigem atenção, tem que realizar no casamento, ou seja, equilibrar as coisas. Eu lembro que quando eu chegava em casa, você sempre se preocupou em deixar tudo que você estava fazendo e atender, ou estar ali preparada para me receber, né? Nós tínhamos outros probleminhas no casamento, mas sempre isso eu admirei na Cristiane, porque ela sempre, mesmo com os afazeres da casa, ela sabia que eu ia chegar a tal hora, ela deixava tudo para me dar atenção. Isso aí acho que você aprendeu com quem? Com a sua mãe? A minha mãe, claro. Pois é, já teve esse benefício no casamento. Mas interessante, quer dizer, faltava alguma coisa. Aí você ia atrás do escape, entre os amigos, tudo começa a cooperar, né, para dar errado. Me senti solteiro novamente. Quando ele chegava, eu queria satisfação, e aí ele queria dar satisfação, eu não aceitava a satisfação dele, porque eu achava que eu estava certa, ele estava errado, então eu partia para agressão verbal, para agressão física. Eu via que o meu casamento estava indo por água abaixo, né? Mas eu não tinha mais controle, porque ele já não me ouvia, ele fazia o que ele queria e não adiantava falar. É claro que ele estava errado também, né? Mas você, ao fazer aquilo, né, de criticar, de cobrar, de brigar, você encarnava a chatinha, a esposa chata. Era né? Exatamente. E aí, claro, você não se ajudava, você afastava mais.
Quer dizer, então a coisa vai ficando numa situação, a bola de neve vai crescendo, que aí chega, né, a amante, né, toda emperiquitada, toda, né, agradável, bonitinha, agradável, aí realmente, conta aí, como é que foi essa situação da entrada da amante no meio de vocês? Como é que foi? Ela trabalhava com ele. Ele é advogado, ela também trabalhava no mesmo escritório. E ela ficava o tempo todo do lado dele, né? Ela acompanhava ele em todos os lugares, ia para o fórum, ela ia junto. Ela tinha mais tempo do lado dele do que eu. Rui, o que você estava procurando, no caso, quando começou esse envolvimento? Estava procurando exatamente uma pessoa que me ouvisse, me entendesse, que me desse atenção, carinho, buscando uma felicidade que eu não tinha. Me senti feliz. Mas, a partir de um dado momento, ela descobriu isso tudo e ela foi tirar satisfações. Aí você descobriu, o que aconteceu? Colocou ele para correr? Como é que foi? Não, eu fui lá no trabalho deles, pedi satisfação. Ele não estava no dia, mas eu pedi satisfação e ela negou. Eu não aceitava, porque eu sempre achava que eu estava certa, né? E estava certa. E eu estava certa mesmo, né? E eu só sei que eu perdi a cabeça e dei uma surra nela. Que isso? Sério? Dei uma surra nela. Eu tirei lá no local sangue. de trabalho? Lá no você local tirou de trabalho. sangue? Tirei. Quem olha pra você assim não dá nada por você. Mas eu era assim. Eu era assim, né? Eu parti pra cima. Mas... E o pior é que ela deve ter ficado a vítima, né? Aos olhos dele, né? Ela foi a vítima. Tanto é que eu fiz isso, mas foi a pior coisa que eu fiz. Porque ele escolheu ficar com ela. Aí saiu de casa? Aí ele saiu de casa neste dia. Quer dizer, você vê o acúmulo de erros, né? Um erro leva ao outro, chega uma hora que não tem mais como a pessoa conduzir o casamento de maneira inteligente. Aí as emoções tomam controle. Eu achei que aquele encantamento fosse durar também um longo período, mas logo a coisa se tornou monótona também. E praticamente igual ao casamento. Embora não fosse um casamento, mas foi se tornando monótono. O barco estava afundando, você falou, eu vou sair desse barco, vou entrar nesse outro aqui. Aí aquele outro estava afundando mais rápido ainda, né? Exatamente. Pois é. Mas, Silvana, você chegou a achar que a amante tinha alguma coisa que você não tinha? Você começou depois a pensar assim, poxa, realmente eu dei mole, ou realmente eu descuidei do meu casamento, do meu marido. Isso bateu depois em você ou não? Você bateu. Primeiro, por ela ter mais tempo. Essa foi a primeira desculpa assim, que eu arrumava para mim mesma, né? E segundo, que ela, acredito que ela era carinhosa, falava baixinho, sempre estava ali do lado dele, ouvindo, né? Dando apoio. E eu não fazia nada disso. Falei assim, então eu vou reverter isso aí. Eu vou começar a fazer isso aí. Eu vou ser melhor que ela. Eu mudei primeiro, aí através dessa mudança, ele sentiu vontade de voltar para casa. Quer dizer, o contato permaneceu entre vocês, apesar dele estar com a outra, né? Mas ele continuou com contato pelas crianças e tudo mais, imagino, né? E foi notando essa diferença em você. Isso, foi notando a diferença. Eu já não falava mais alto, já não gritava mais, né? E eu aprendi também a me valorizar, porque antes eu não me valorizava, né? Eu dava muita ênfase a ele, aos problemas e sempre me deixava a desejar, né? Os meus gostos, as minhas vontades sempre ficavam em segundo plano. Então eu comecei a me arrumar mais, me valorizar. A minha autoestima aumentou, né? E aí eu pude passar isso para ele. Quer dizer, você virou amante, na verdade. É isso mesmo. Né? Você passou a ser mais interessante para o seu marido. Né? E aí foi aí que você começou a se dar conta que você tinha feito um mau negócio? Exatamente. Eu tinha que tomar uma decisão. Ela mudou muito bruscamente, ela mudou da água para o vinho e eu passei a ver nela aquilo que eu não via antes.
Quer dizer, nós falamos aqui do que a Silvana aprendeu, onde ela tinha que melhorar. Agora, e você? Você reconheceu os seus erros, onde você também, como homem, como marido, tinha que melhorar devido a toda essa experiência? Exato, eu enxerguei uma falta de maturidade, depois eu pude ver que todo aquilo que aconteceu foi um desgaste desnecessário, que pôs o casamento a uma situação vexaminosa, porque nós tivemos que expor a nossa vida para muitas pessoas. Depois de todo esse trâmite, a coisa voltou a ter uma tranquilidade, uma paz. Vocês buscaram algum tipo de ajuda para se reconstruir, para se levantar, melhorarem como pessoas? Eu busquei. Eu fiz um tratamento espiritual na terapia do amor. E foi lá que eu recebi muita ajuda na função de rever os meus defeitos, rever as minhas atitudes erradas. E foi aí que eu fui me consertando e colocando em prática todas as aulas que eu assistia, né, todas as palestras que eu assistia, eu fui colocando em prática e fui mudando paulatinamente. Então, eu devo muito à terapia do amor, que é essa palestra que eu assisti. Inclusive, nós vamos estar em Campinas fazendo uma palestra semelhante a essa no final deste mês de janeiro. Queremos convidar as pessoas, vamos falar mais sobre isso no final do programa, durante o programa. Queria agradecer muito o depoimento de vocês, tá bom? Está tudo certo hoje? Estão felizes? Hoje a gente tem mais um filho, né? Tem o João Vitor, está tudo certo, graças a Deus. Eu, da minha parte, me sinto realizado, porque era uma coisa que eu esperava desde quando eu me casei e hoje estou vivendo um casamento 100%. São amantes hoje um do outro? Hoje sim. Né? Isso aí. Tá bom. Mas afinal, o que nós aprendemos com o amante? A maioria dos maridos e das esposas que traem fazem isso por quê? Porque gostam de como o amante ou a amante faz sentir. Toda aquela adrenalina de encontros escondidos, de se sentirem adolescentes de novo, de uma fantasia sem nenhum compromisso com o futuro, tudo isso traz uma sensação muito gostosa, né? E todo esse conjunto cria uma intimidade muito forte entre os dois, né? O traidor e a amante. E é justamente aí que muitas amantes ganham, quando não há intimidade entre o casal, né? A vida dois começa a ficar numa chatice, né? Uma rotineira, sem muita aventura. O romantismo até tira férias, né? Vai para longe. Inclusive o Rô está aqui agora para ilustrar exatamente isso daí, né? Nós vamos apresentar o Rô para os nossos alunos, né? Vamos? É legal, porque muitos casais por aí já não veem o Rô há muito tempo, né? Exatamente. Então, vamos agora, alunos e alunas, prestem muita atenção, porque eu vou ali buscar o Rô para lhes apresentar. Ele está indo de férias, mas decidiu dar uma passadinha aqui na Escola do Amor para nos ajudar na aula de hoje. Então, Cristiane, toca aí que eu vou ali buscar o Rô, eu já volto, tá? Alunos, nosso professor vê o que ele vai aprontar agora. Mas vale tudo para ensinar uma lição importante, não é mesmo? E a lição hoje, lembre-se, é o que podemos aprender com a amante. E o Rô está aqui. Entra, Rô. Você está tão linda. Então, olha só. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui, alunos? Aqui, ó. O que muitos casais não têm, o romance. Olha aqui, o romance. O Rô é o romance, né? Como você falou, o romance tira férias na vida do casal. Ele fica tão entediado, né? O romance fica tão chateado que ele pega a malinha dele, olha só. E aí o casal, sem o Rô, entra naquela rotina, naquela frieza, na indiferença e passam a viver como irmãos no relacionamento ou como estranhos dentro da própria casa. Mas o pior não é nem isso. O pior é que, muitas vezes, quando o Rô está indo viajar, né, a caminho do aeroporto, com a malinha dele para a Sibéria, para bem longe do casal,
Quem ele encontra no caminho? Alguém que estava desesperadamente procurando por ele. Procurando por um romance, por uma aventura. E aí aquela mulher ou aquele Ricardão abraça o Rô e vem com toda a força para cima da mulher ou do marido daquele casamento entediado. Aí vem a outra e oferece exatamente o que o casal não está tendo, né? Apreciação, carinho, romantismo, novidade, intimidade e pronto. O parceiro cai na armadilha de um caso extraconjugal. Tudo por um pouquinho daquilo que era para ter na própria casa, com o esposo, né? Com a esposa. Hoje em dia, Renato, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito fácil distrair, né, desses pequenos detalhes que no relacionamento fazem toda a diferença. Pois é, nós vamos ver então quais são esses detalhes e as características principais de uma amante. Então, primeira coisa, a amante ou o amante é seguro de si. Afinal, ela se sente mais valorizada do que a própria esposa. Isso quer dizer que a esposa tem que se valorizar mais, ser segura e não mendigar por amor. A autoestima baixa de uma mulher acaba com a beleza dela, mesmo que por fora ela seja linda. E como a amante não critica, ela não desgasta, né, o dia a dia do casal. É bem interessante conversar com ela, né? É importante que a esposa também seja agradável. Evitar de ficar criticando, sabe? Reclamando o tempo todo. Ela pode ser muito mais interessante e ficar, né, no final do dia. E a amante também, ela está sempre disposta sexualmente, né? Como aquela amante da matéria falou. A esposa, portanto, deve estar sempre ativa na vida sexual. Ter uma vida sexual ativa, sadia com o marido, isso também fortalece o casal e mostra, mesmo sem palavras, que você está feliz e ainda se sente atraída pelo seu marido. E há sempre aquele clima de aventura, né, que é muito importante para o casal. O casal tem que estimular esse clima de aventura, essa adrenalina, mesmo dentro do relacionamento. De uma maneira geral, o que aprendemos com a amante é que as mulheres têm que ser a própria amante do marido e se preocupar sempre em surpreendê-lo positivamente, tá bom? É claro que o mesmo podemos dizer para o homem, né? Os maridos, né? Então, fica aí a dica para vocês. Não deixe o Rô viajar, tá bom? Amarra ele legal em casa, porque vocês vão precisar deles para que essa viagem do casamento de vocês, juntos, seja muito longa, tá bom? E não acabe em separação e nem que um ou outro nos braços da amante ou do amante. Agora, a Juliana é mãe de uma menininha de 2 anos e desde o nascimento da filha, seu relacionamento nunca mais foi o mesmo. Já o Alan diz que está tentando mudar, mas muitas vezes se sente preso por estar casado. É hora de ajudá-los no laboratório de hoje. Alan tem 33 anos e Juliana 25. Eles são casados há 4 anos. Ela reclama que desde que se casaram, sente falta de um companheiro. Enquanto ele reclama bastante do comportamento do irmão dela e não concorda com as atitudes dele. Por que você tem dificuldade em expressar os seus sentimentos? Pode falar. É bom que você dissesse. Acho que você nunca me deu oportunidade. Muitas vezes você já desde de uma quinta, sexta-feira, você já ficava de cara feia comigo. Você parece que arranjava algum pretexto para brigar. Depois veio a gravidez. Você já quis terminar o nosso casamento. Tudo que você foi fazendo comigo foi me magoando muito. Eu tenho muita angústia ainda por dentro de mim. Sei lá, não sei. Eu nunca percebi motivo para brigar. Eu sempre fui um cara que nunca pedi por nada para ninguém, para fazer para ninguém. Nunca. Sempre tive minha liberdade. Mesmo com outros relacionamentos, eu nunca fiquei preso. Acho que essa é a real. E quando a gente casou, eu vi que a gente tinha casado e que eu tinha que ficar em casa,
E eu não consegui aceitar isso. Sobre o meu irmão, eu acho que... Antes dela falar do irmão, vamos ver aqui, vamos entender a situação que causou o estresse já no início, nos primeiros anos do casamento. Estão juntos há 4 anos, né? E como o Alan falou, ele nunca se viu preso num relacionamento. E essa mentalidade que ele entrou no casamento, é claro, foi o problema, a raiz principal dos problemas que eles vieram a passar nos anos decorrentes e até hoje estão enfrentando. Quer dizer, ele não se via preso, nunca se via preso num casamento, num relacionamento, baseado nas experiências anteriores. E quando ela, então, chegou para ele um dia e falou assim, amor, eu estou grávida. Ao invés dele reagir como todo marido reagiria, aquilo ali foi jogar a chave do cadeado fora. Porque se ele estava na prisão, então agora ele pensou, agora eu não tenho mais saída. E isso magoou muito a Juliane, né? Por isso que você vê que ela está lembrando de coisas que aconteceram faz tempo, mas ainda está magoada. Então, quando ele pergunta ali, por que você tem dificuldade de se expressar, ela só consegue chorar, porque está tudo ali guardado lá no fundo dela, né? Muitas emoções estão ainda entre vocês dois, que a gente vai perceber ao decorrer da conversa de vocês. Mas eu queria, por agora, já apontar aí a raiz do problema, né? Que o Alan entrou no relacionamento não esperando um compromisso muito sério por muito tempo. Ele esperava até que ela fosse deixá-lo, né? E ela já ao contrário. Ela entrou no compromisso pensando a longo prazo, a vida toda. Então esse desencontro de expectativas é o que causou e tem causado grandes problemas entre vocês. Nós vamos falar como vocês vão sair disso daqui a pouco. Continuamos assistindo a conversa. Você pega muito assim, sabe? Coisas que você não deveria pegar. Você fala muito mal dele, eu não gosto disso. Não é que eu falo mal. Eu me sinto mal com isso. Não, eu não falo mal, eu falo a verdade, é diferente. Não é que eu não goste do seu irmão, eu acho que o seu irmão deixa muito a desejar aos seus pais, a você, a quem cerca ele. O que meu irmão faz, assim, pra você não gostar? Não dá valor a nada que ele tem. Chega a ser engraçado, porque ele sempre que ele precisa do seu pai, ele vem atrás do seu pai. E quando o seu pai precisa dele ou quer ele perto, ele não vem. Você acha certo o jeito que você se intromete no comportamento do meu irmão? Não. Então por que você faz isso? Sei lá, acho que eu me preocupo demais, assim. Me preocupo demais com o teu pai, com a tua mãe, com você. O que minha mãe faz pra você que você não gosta? Ela deixa parecer que eu não sou homem dentro de casa. Não consigo aceitar que, por exemplo, ela te deu um presente que eu poderia te dar. Ou que eu descubra que você pediu um presente que você podia ter pedido pra mim. Minha mãe nunca faz algo para atacar você. Na verdade é que eu tenho medo de te perder pelas coisas que eu já fiz. Pelas coisas que eu deixei de fazer, pelas vezes que eu deixei de levar você comigo. Antes da conversa continuar, 2 pessoas na vida do Alan revelam algo interessante sobre ele. A primeira é o irmão da Juliana. O irmão da Juliana, para usar um termo aqui muito chulo, ele é o típico folgado, segundo a descrição que a gente ouviu. É aquele cara folgado que só procura os pais, as pessoas quando precisa de alguma coisa, enfim. Ele leva a vida na boa, nos termos dele. O que isso representa para o Alan? A maneira que o Alan reage à situação do irmão mostra o grande senso de injustiça que ele sente, porque ele, com certeza, você, Alan, teve uma vida muito diferente do irmão da Juliana. Você teve que gemer, você teve que lutar pelo que você queria, você trabalhou, você teve que ser responsável, você mesmo falou, você nunca dependeu de ninguém. E você, em outras palavras, é a antítese do irmão da Juliana. Quer dizer, ele olha o irmão da Juliana e fala assim, poxa, como é que esse cara consegue com tanta facilidade as coisas que ele quer na vida e eu tive que gemer para tudo que eu tenho? O problema, você pode até estar certo, né, a respeito do irmão dela. Só que ele é irmão dela. E tem os limites, né? Ela nunca vai deixar de ter aquele irmão.
ela nunca vai deixar de ter a mãe dela. Então uma regra que todo casal deve saber, que você nunca deve atacar a família do seu parceiro, nunca, jamais. Mesmo que essa família, por exemplo, tenha lá um ladrão, sabe, tem uma pessoa lá, você tem que ter respeito, porque você falando do irmão dela é como se você estivesse falando dela. Atacando uma parte dela. É uma guerra, uma batalha que você nunca vai ganhar. Então, para que lutar? Se você sempre vai perder e pode até perder, além da batalha, a pessoa amada. Então, eu sei, Alan, que essa pessoa, o irmão da sua esposa, ele significa umas coisas muito injustas para você. Mas você tem que entender o seguinte, ele não é o seu problema. Ele não é o seu problema. Desde que ele não invada a sua privacidade, desde que ele não esteja afetando a sua vida, a sua família, o seu casamento, que é você, a sua esposa, o seu filho, deixe ele na dele. Finja que não vê. E poupe as suas palavras negativas que vão colocando ele para baixo. Você sente a tentação de criticá-lo. Pô, olha o que teu irmão fez. Pô, esse teu irmão é um folgado. Guarde as palavras. Guarda aqui dentro para você. Você não precisa sempre falar a verdade. Ele falou, não, eu tô sendo sincero, eu falo a verdade. Às vezes a verdade não precisa ser dita se ela não vai ajudar a pessoa que está ouvindo. Porque por mais que você fale, não vai mudar o rapaz. Exato. Então, não é problema seu, tá? Agora, a mãe dela já é outra coisa que ela mostra a seu respeito. Ela mostra o fato da mãe dar os presentes para a filha, e a filha, às vezes, a sua esposa pedir para ela algumas coisas e você vê, poxa, você podia ter pedido para mim? Isso mostra duas coisas. Primeiro, uma insegurança. Porque se a tua esposa está ganhando um presente, ora, alegre-se por ela. Se é uma coisa que ela gostou, sente alegria. Pô, que legal, você gostou, você recebeu essa roupa. Pô, que legal, você recebeu esse presente da tua mãe. Fico feliz por você. Né? Não fica com ciúme por causa disso. Celebre pela tua esposa. Agora, tem um lado também de você se sentir desrespeitado se ela faz isso constantemente, se ela vai à mãe e realmente não conta com o marido, não vai ao marido pelas coisas que necessita, então realmente isso acaba ferindo um pouquinho o ego masculino. Mas tem que ver se ele dá essa abertura, né? Porque se ela tem dificuldade de se expressar com ele, então deve-se também ter dificuldade de pedir as coisas. Por consequência, ela acaba indo até a mãe. Então o recado é, Alan, você tem que ficar mais seguro de você mesmo, não critique, ela ganhou o presente, celebre, elogie o presente, agradeça a mãe, agradeço pelo presente que a senhora deu a Juliana. E se você tiver que falar para tua esposa, olha, próxima vez se você precisar, poxa, eu não sabia que você queria isso, você gostava disso, fala comigo e tal, dê abertura para sua esposa. Vamos terminar de ver a conversa. Meu maior medo é esse, que você um dia decida ir embora. Passava muito pela minha cabeça, o que eu tô fazendo aqui, sendo que eu não tenho marido presente. Muitas vezes de você estar lá no portão de casa bebendo com seus amigos, eu chegar lá no portão, para você era igual que eu não existia. Muitas vezes você olhava para mim com uma cara de desprezo. Parece que seu olhar falava, vai embora, entra. Sei que eu te magoei bastante, ouvindo você falar algumas coisas que eu nunca ouvi. Eu me arrependo. Desde quando eu te conheci, eu acho que eu não te dei o valor necessário. Hoje em dia eu tenho procurado te dar o maior valor que eu posso. Você sofreu o que você sofreu, mas a minha intenção é de que você não sofra mais. E eu queria muito te pedir perdão. E acredito que você não vai se arrepender. Acredito que mais na frente a gente vai poder passar por outras coisas e contar que tudo isso foi só um pesadelo. Olha, se eu tivesse uma medalha agora, eu ia dar pro Alan. Porque Alan, é exatamente isso que ela precisava ouvir. Agora, claro, que ela veja você praticar também. Porque o importante que os dois entendam aqui é o seguinte, como você falou no início, os dois estão muito emotivos, muito mais ela. Mas ele também tem a emoção, o sentimento até do arrependimento, do pesado que ele tem feito ela passar. Mas o importante agora é que vocês dois saiam do campo da emoção. Porque se vocês ficarem amarrados ao passado que aconteceu, então é claro, Juliana, você vai ficar chorando,
Ou então você vai se fechar, você vai pensar, não adianta eu falar nada com ele, porque ele vai me tratar mal de novo. Quer dizer, ela está pensando no passado. Se ela ficar amarrada ao passado, no presente ela vai continuar agindo de forma que vai prejudicar o relacionamento. E ele é a mesma coisa. Vocês não podem fazer nada com respeito ao passado. Não dá para destruir o passado. O passado está lá. Mas vocês podem reescrever o passado de vocês como? Olhando o passado sob uma nova luz. Ou seja, olhar para trás e entender o que aconteceu. Eu vejo que os dois estão hoje tendo uma maturidade maior. Ele está tendo uma maturidade maior. Quer dizer, ele mudou, ele não é o mesmo de 4 anos atrás. Claramente, ele está querendo mudar e isso é muito positivo. E o laboratório ajudou também, né, a Juliane a se expressar como ela se sentia, que ela falou coisas que ele nunca ouviu, né, antes. Então isso aí dá para você ver, Juliana, que você pode fazer mais vezes. Então toda vez que você sentir alguma coisa, você vê alguma coisa que você não gostou, a maneira que ele falou, alguma coisa aconteceu, procure uma hora boa de vocês sentarem e fazer o que vocês fizeram aqui no laboratório, né? Olha, eu sinto isso quando você faz isso e tal. Olha, isso vai tirar muita coisa, né, que fica ali debaixo do tapete, vai juntando e depois fica muito difícil, né, limpar. Ela sendo menos emotiva, sendo mais aberta com ele, ajudá-lo agora, porque ele está claramente numa ótima posição. Ele está na posição de reconhecimento do erro e querendo mudar. Então ele está querendo aprender. Então ajude-o agora. Não ataque, não critique, não fique voltando lá atrás, tá? Agora, Alan, você tem que continuar investindo no seu aprendizado. Parece, pelo que eu ouvi, que você não teve boas referências de pai, de marido na sua família. Mas nunca é tarde para você começar a aprender. Invista no seu conhecimento sobre relacionamentos. Leia o livro Casamento Blindado, assista sempre a Escola do Amor, assista a esse conselho do laboratório quantas vezes possível você puder assistir novamente para você então continuar aplicando esses conhecimentos no seu relacionamento. Eu tenho certeza que esse será um casal que vai voltar aqui na Escola do Amor e vai contar a história de sucesso deles depois que aplicaram os conselhos. E agora nós vamos à ferramenta de hoje. E a ferramenta de hoje é antecipe seu parceiro no agradar. Antecipar o parceiro no agradar é o seguinte: todas as pessoas, todos os casais querem que o parceiro faça alguma coisa para lhe agradar, né? Eu queria tanto que meu marido me levasse para sair. Eu queria tanto que a minha esposa fizesse isso comigo, ou gostasse de fazer aquilo, assistisse o futebol comigo, enfim. Todo mundo fica na expectativa do que o parceiro vai fazer para lhe agradar. Aí fica os dois naquela expectativa, naquele impasse, né? Vamos ver se ele vai fazer. Chega o fim de semana, vamos ver se ele vai planejar alguma coisa. E ninguém faz nada. Aí o que acontece? Os dois ficam frustrados. Então, ao invés de ficar nessa expectativa, o que você tem que fazer? Você tem que se antecipar no agradar o seu parceiro. Ou seja, pergunte-se primeiro, o que eu quero, o que eu gostaria que o meu marido fizesse por mim? O que eu gostaria que a minha esposa fizesse por mim? Então eu vou fazer isso por ele ou por ela. Eu vou me antecipar, vou fazer por ela aquilo que eu gostaria que ela fizesse comigo. E aí então eles vão criar o quê? Créditos, eles vão começar uma competição, uma concorrência saudável de quem agrada o outro mais. Agora tem um porém, né? Não pode fazer isso um dia ou uma semana só. Por quê? Porque a outra pessoa, às vezes, você ficou tanto tempo sem agradar aquela pessoa, o seu marido, a sua esposa, que você faz uma vez, a pessoa fica assim, não sei não, o que ela quer? Desconfiada. Né? Então tem que ser uma coisa assim que você faça por um bom tempo, para você ver frutos daquilo ali. Então não pense assim que você vai agradar hoje, você vai fazer alguma coisa para o seu esposo hoje e amanhã ele vai fazer uma coisa para você. Não é assim que funciona. O velho ditado do dar e receber, né? Essa crença de que se você dá, você vai eventualmente acabar recebendo. Muita gente é cética e diz, não, eu já dei muito, já fiz muito, não recebi nada. Tudo bem, mas se você também deixar de dar, você não tem mais crédito. Mesmo que o seu parceiro não esteja correspondendo atualmente, se você quer chegar ao ponto de poder dizer ao seu parceiro, eu gostaria que você fizesse isso por mim, porque eu sei que tem gente que é muito preguiçosa, né? Tem marido que gosta de receber, né? Me dá. Você tá me dando? Dá mais, eu quero mais. Tem marido que é preguiçoso, tem mulher que é preguiçosa, tem gente que é preguiçosa dentro do relacionamento.
Concordo. Mas, mesmo com esses preguiçosos, se você quer ter crédito com eles e pedir, olha, eu gostaria que você saísse comigo ou fizesse aquilo comigo, então você só vai ter crédito se você estiver fazendo em primeiro lugar. E você também tem que entender que tem que dar o que a pessoa quer. Porque às vezes você está dando o que você quer dar para a pessoa. O que vai agradar a pessoa, não você, né? Bom, Thaís, a gente não esqueceu de você, não. Os nossos alunos estão comentando na nossa página no Facebook e nós vamos ver agora quais os conselhos que as pessoas estão dando. Nós temos aqui os comentários, né? Então, antes de ler os comentários, vamos só lembrar aqui que a Thaís, ela nos escreveu dizendo que assim que ela se casou, ela engordou 30 quilos. E o marido, então, fica agora pegando no pé dela, dizendo, em outras palavras, se você não emagrecer, eu vou trocar você por uma mais bonita. Em outras palavras, né? Então, aí os comentários. A Laís Basílio diz assim, Thaís, ore, fortaleça o seu coração e ponha um ponto final no desrespeito do seu marido com relação a você e seu filho. Você tem que mudar por você. Se valorize, pois só assim seu marido o fará. A Juliana Marques de Albuquerque, ela diz assim, você deve se amar primeiro. Perca peso não por ele, mas por você. Não desista. Mude seu guarda-roupa. Use roupas que valorizem o seu tipo físico e suas curvas. Vá mudando aos poucos. Você não precisa perder 20 quilos em um mês. Cuide do seu jardim, que a borboleta, que é o seu marido, lhe perceberá. Agora, o Léo Fagundes já foi mais direto. Ele está dizendo assim, cachorro, ela ganhou peso para dar um filho para você. Nenhuma mulher gosta de ouvir nada em relação ao seu peso. É verdade. Bom, a gente vai dar a dica para você, Thaís, o conselho no final do programa. Fique ligadinho aí, tá? O final de semana chegou e nós temos uma dica de DVD que tem tudo a ver com o tema de hoje. O filme chama-se Mulheres, o Sexo Forte. Ele foi feito só por mulheres e trata exatamente da descoberta de uma amante. Mary, a personagem principal, é uma dona de casa que faz o tipo de milionário desligada, que pensa ter um casamento perfeito até que o marido se engraça por uma vendedora de perfumes. E onde você está mesmo? Não está fazendo compras, né? Claro, eu mereço. Eu estava no escritório às 6 da manhã. Adoro o escritório aos sábados. Não tem ninguém para me distrair. É para você. Uau! Mas que gata! Credo, Alex, menos, vai. Tudo bem, já vimos. Agora vamos embora. Nem a pau. Eu vou pegar outras opções, tá bom? Não eu já tem volto. Um espelho com uma luz melhor? Tem sim, aqui fora no corredor, mas você talvez não queira sair. Ah, eu não tenho vergonha. Mary. Ela está aqui, no provador, do outro lado. A Crystal Allen. Como é? Eu sou Mary Haynes. Tá, isso é constrangedor. Finalmente ele te contou. Não, ele nunca mencionou você, mas eu já sabia de você faz tempo. Sério? É. Que coisa, eu nem sabia de você antes. Que situação, né? Porque o que você gostou mostra bem como que às vezes a esposa falha, né? Porque ela até ali, ela era bem desligada, ela era bem assim, estava no mundo da lua. E esse episódio, né, essa traição, mudou muito a vida dela. Bom, mas não conta o resto não, porque a pessoa vai ter que assistir em casa. Mulheres, o Sexo Forte é a nossa dica de filme. Mas já não vamos deixar que os casais se esqueçam das pequenas coisas que fazem toda a diferença no relacionamento e daquelas picuinhas que não merecem essa perda de tempo. Daqui a pouco, aqui na Escola do Amor. Não pode ter regras, eu acho que você tem que seguir teu coração. Como o Renato falou no início do programa, nós estaremos aí em Campinas no final desse mês. Pois é, em Campinas, dia 31 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aí em Campinas, no centro de Campinas, dando essa aula exclusiva para vocês, com direito a autógrafos do nosso livro Casamento Blindado, no final da aula. Então anotem aí o endereço aonde você poderá participar dessa aula ao vivo. Anote aí o endereço, é na Avenida João Jorge 256, no centro de Campinas, próximo ao viaduto Cury.
Avenida João Jorge, 256, no centro de Campinas. Esperamos por vocês quinta, 31 de janeiro, às 19h30. Vejam só como foi essa aula lá em São José dos Campos. Olhares atentos, caderno na mão, uma cochichada aqui, outra ali. Quando o tema é amor, não faltam assuntos. O ciclo tem que ser quebrado igualmente. Vou sair daqui com uma nova direção para o meu casamento. Tô solteiro, né? Tô em busca de uma mulher. Então, realmente, por conhecer como uma mulher ideal, vou poder também dar dicas para colegas. Os professores Renato e Cristiane estiveram na cidade de São José dos Campos, em uma aula para lá de presencial. Não existe a mulher perfeita nem o homem perfeito. O homem certo, a mulher certa. O que muito mais funciona nos relacionamentos, aonde duas pessoas com defeitos, com falhas, se juntam, é fazer as coisas certas. O evento reuniu mais de 4.000 pessoas. Aprender mais com quem tem muita coisa boa para ensinar. Os professores mostraram as 10 dicas para ter um relacionamento feliz e pleno. O que mais me chamou a atenção foi aprender a lidar, com as diferenças. Hoje eu aprendi a conhecer melhor o meu esposo. Às vezes a gente também cobra bastante o homem. Ele quer que a mulher seja do jeito que ele quer. Eu aprendi que eu também não posso impor isso a ela. Então não se esqueçam, dia 31 de janeiro em Campinas será a nossa próxima aula ao vivo. O endereço está aí na nossa página do facebook.com/Escola do Amor. Inclusive o pessoal aí de Lisboa, de Portugal, que nos assiste todos os sábados, estamos para fazer uma aula ao vivo aí em breve. Fiquem atentos na nossa página do Facebook para mais detalhes, porque assim que tivermos uma data, estaremos postando para vocês. Na correria do dia a dia, o que você faz para não esquecer os compromissos importantes? Marca na agenda? Cola post-its no espelho? Ativa o alarme no celular? Faz de tudo para não dar furo, né? Já no relacionamento, o que acontece é que muitas vezes pequenas, mas importantes coisas passam batidas quando deveríamos ter o mesmo empenho que temos com o trabalho e os nossos outros compromissos, né? Existe uma grande diferença entre detalhes importantes e picuinhas. Por exemplo, sabe aquelas atitudes e cuidados que um tinha com o outro na época do namoro e que hoje talvez não tem mais, como o carinho, o elogio, a conversa? São detalhes muito importantes para manter um relacionamento. Qualquer um pode casar, mas manter um relacionamento, um casamento, já não é para qualquer um. Pegar o filme preferido do marido, né? Por exemplo, fazer a comida que ele gosta, são detalhes. Dar um abraço mais demorado, dizer eu te amo sem ela esperar, né? Se todos tirassem, digamos, só 5 minutos por dia, não é muito tempo, 5 minutos, para parar e pensar em como agradar o outro, e isso virasse hábito no casamento, então o casamento de muita gente não teria acabado. E sabe o que é mais legal? Só precisa de boa vontade. Vamos ver o que os famosos têm a dizer sobre o assunto. Simples gestos ou grandes surpresas. Você vai saber agora como é o dia a dia dentro do relacionamento das celebridades. Às vezes um simples gesto, um simples carinho já é bem bacana, e às vezes um presente valioso também tem o mesmo efeito. Depende do momento, depende da forma como você faz. Não pode ter regras, eu acho que você tem que seguir teu coração. Uma tarde, ela não esperava, eu fiquei o dia inteiro com ela em casa e a gente acabou fazendo uma festa surpresa com a prima dela organizando. Então acho que foi uma coisa simples que ela gostou muito. Coisa simples que você tenha feito para Sheila e que tenha significado muito para ela. Atencioso, eu acho que desde o dia que eu soube que ela está grávida, eu fiquei muito mais atencioso. O sonho da minha mulher era ser mãe e o meu sonho é fazer a minha mulher feliz, por isso que eu casei. Como a gente joga vôlei, é um esporte muito físico, às vezes ela pede uma massagem. Você é um homem romântico, Murilo? Não, zero. Aproveita então, manda um recadinho pra Jaqueline, manda um beijo pra ela, ela vai adorar. Assim, meu amor, você sabe que eu te amo muito, te peço desculpa por eu não ser um marido romântico, mas você sabe que do meu jeito eu te amo mais do que tudo. Eu acho que muitos homens sofrem desse complexo, eu não sou romântico, né? Na verdade, eles ficam se comparando com o Romeu da Julieta, né? Fica lá na janela, serenata, e não é romance, nem sempre é isso, né? Então, existem pequenas coisas muito importantes,
Agora, não podemos confundir esses detalhes com as picuinhas que muita gente faz questão de trazer à baila lá no final do dia, quando o estresse está no pico, né? Picuinhas são aquelas reclamações pelas quais não vale a pena estragar a sua noite. Por exemplo, ele não colocou a roupa suja dentro do cesto, então vai lá e coloca. Não dê importância a essas coisinhas bobas, elas não merecem tanta atenção. Não é verdade, Renato? São coisa pequena, né? Tem muita gente que destrói o relacionamento com as próprias mãos, justamente porque quer fazer das picuinhas detalhes importantes no relacionamento. A verdade é que não tem ninguém perfeito nesse mundo. O seu marido e a sua esposa sempre terá seus defeitos, suas fraquezas, seus problemas, né? Mas e daí? Às vezes, vale mais tolerá-las do que viver sem elas. E chegou a hora de responder a Thaís. Relembrando, ela tem 29 anos, engordou 30 quilos depois da gestação e o marido não está nada satisfeito com a situação. Renato, qual a sua sugestão para a Thaís? Porque a gente não pode aqui falar do marido, porque não é ele que está pedindo a orientação e a gente nem sabe se ele está assistindo, né? Caso ele esteja assistindo, ele tem que saber que ele é um marido sem noção, cruel, de falar isso para sua esposa. Mas, como falamos, não é ele que está recebendo o conselho, e sim ela. Então, o que a Thaís tem que fazer? Ora, Thaís, realmente você está se consumindo por causa dessa situação. Primeiro, que você está com um corpo que você não gosta. Segundo, que seu marido não faz segredo disso. E isso, então, acaba se tornando um ciclo vicioso. Você se sente mal e acaba comendo para se sentir bem. Tá bom, então ela está deprimida, ela está fraca emocionalmente. Como trabalhar nisso? Então, são várias coisas. Por exemplo, a parte física, ela tem que procurar exercitar, né? Se ela vai perder peso, ela tem que procurar exercício, ela tem que olhar a alimentação dela. Isso é uma parte física, mas que vai afetar o emocional também dela. Quando ela souber que ela está indo para a academia ou fazendo o exercício em casa, não precisa ir na academia para fazer exercício, mas ela sabe que todos os dias ela está dando aquela caminhada de 30 minutos, ela sabe que ela está diminuindo os doces, por exemplo, ela está fazendo o investimento no eu dela, ou seja, ela está olhando para si mesma com olhos positivos, ela está lembrando que ela é uma pessoa linda ainda. E que aquilo tem que se manifestar por fora. Então, quando ela começa a se investir em si mesma, ela vai pouco a pouco fazendo a recuperação. E ela tem que se pesar na balança. Ela está fugindo da balança hoje em dia. Mas ela tem que acompanhar o seu progresso. 300 gramas que ela perder um dia vai ser aquele incentivo que ela precisa, que talvez não está vindo do marido agora. Então, ela vai reconstruindo isso fazendo coisas pequenas. Ela não precisa querer perder, como a amiga no Facebook falou, 20 quilos por mês. Ela não vai conseguir fazer isso, mas ela tem que fazer pouco a pouco e entrar numa disciplina na vida dela. E fazer por ela, né? Não por ele. Procure investir em você mesma, como mulher, como pessoa, tá? Até porque você tem a criança ali que precisa de você, bem feliz, tá bom? E não se faça de vítima, né? Não se faça de vítima, não chore e tome sorvete de chocolate enquanto você está lá chorando as suas mágoas. Não, você levanta a cabeça, vai em frente, porque você consegue, com certeza, e é só dar esses pequenos passos. Você tem que dar o primeiro passo, porque uma coisa é certa, ninguém jamais deu o segundo passo sem dar o primeiro. Você tem que dar o primeiro passo. Então, faça isso e hoje em dia, com a internet, a coisa mais fácil é você ter acesso a informações. Você pode fazer isso e você vai conseguir, tá bom? Agora é hora de recapitular o que aprendemos aqui hoje. A esposa inteligente é amante de seu marido em todos os sentidos. Ela está sempre surpreendendo-o. Antecipe o seu parceiro em agradar. Faça ele se sentir ou ela se sentir como você gostaria que a outra pessoa fizesse você sentir. Existe uma grande diferença entre detalhes e picuinhas. Dê importância ao que realmente merece sua atenção e releve o restante. E faça de tudo e mais um pouco para não deixar o Rô viajar. Se tiver que cantar aquela música Please Don't Go, você pode cantar para ele. O romance no casamento é muito importante para manter a chama do amor acesa e não dar chance para os ou as amantes. Ah, que pena, né? Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim, mas na próxima aula você vai ver aqui.
quando a educação dos filhos vira ponto de discórdia na vida do casal. Ele sempre diz sim. E eu gosto de colocar mais limites, né? E digo não. E quando a sinceridade demasiada pode ser um problema no seu relacionamento. Que cabelo é esse, amor? Ah, eu arrumei pra te fazer uma surpresa. Que surpresa, hein? Ficou horrível. Tudo isso e muito mais. Não perca no próximo sábado aqui na Rede Record. Até lá, alunos. Obrigado pela presença. Nos vemos semana que vem. Até lá.